Fala pessoal aqui do canal, meu nome é Reidson Matos, seu sócio da internet, economista e estrategista de investimentos. Estou gravando esse vídeo na tarde de terça-feira, dia 23 de dezembro, para falar ou trazer uma atualização para vocês sobre o que está acontecendo com as ações da Azul. Porque ontem, dia 22, a empresa divulgou fato relevante informando que vai dar início à conversão de novas ações, no caso na conversão de dívida em novas ações e também na oferta primária de novas ações para quem já era acionista da empresa e que não quer perder participação dentro do capital social. Lembrando que todo esse tema de conversão de dívida em ações, no caso do processo de recuperação judicial que a empresa vive nos Estados Unidos, isso aqui já foi meio que alvo de um vídeo, no caso 2 vídeos aqui do canal, tá? Que eu inclusive vou deixar aqui na descrição. Então eu sugiro que, se você tiver mais curiosidade sobre o tema, que você assista esses vídeos, tá? Logo após você terminar esse aqui. Então, para a gente entender um pouco do que está acontecendo, eu preciso que vocês tenham em mente que o processo de oferta de novas ações, de subscrição da oferta primária para quem era acionista da Azul, ele vai acontecer de uma maneira diferente do habitual, E tal qual, inclusive, foi o que a Gol fez lá atrás, só que a Gol ela fez, diria que de uma maneira um pouco mais conservadora. Acho que a Azul ela foi bem mais agressiva nesse ponto. Então, segundo o que é informado aqui no fato relevante, a empresa, primeiro, ela mudou o ticker das ações. Agora a gente não tem mais Azul 4, a gente tem Azul 54 e, no caso das ordinárias, Azul 53, tá? Então isso é importante. Se você está procurando Azul, colocando Azul 4, você não vai encontrar mais isso no home broker. Segundo, que as ações elas passam a ser negociadas em cestas de 10 mil unidades. Tá? Isso aqui é importante, isso aqui muda tudo que nós já tínhamos de normalidade no passado, no caso da ação da Azul. Aproxima muito com o que a Gol fez, no caso a Gol ela fez lotes de 1.000, agora a Azul faz lotes de 10 mil ações. Então, para você subscrever novas ações, você só vai conseguir subscrever se você tiver direito a subscrever pelo menos um lote de 10 mil novas ações. Tá? Então, como que eu sei se eu tenho direito a subscrever um lote de 10 mil ações? Então, primeiro você precisa se atentar a 2 fatores. Tá? O primeiro deles é a data de corte. Então, quem era acionista na sexta-feira, dia 19, tem direito a participar dessa oferta primária, tá? Em prioridade, porque era acionista da empresa. Quem comprou as ações da Azul nessa segunda-feira ou hoje não vai poder participar da oferta. Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam ter em mente. Então, para quem tinha ação da Azul na sexta-feira, você precisa prestar atenção a um fator de conversão, para você ter em mente o quanto de ações que você vai ter direito a subscrever. Então, segundo o que a empresa informa em fato relevante, para você encontrar o número de ações que você tem direito de subscrever, você precisa multiplicar a sua quantidade de papéis por 478,62. Tá? Então esse é o fator aqui de conversão. Se você faz esse cálculo, se você multiplica o número de ações que você tinha por 478,62, se isso der abaixo de 10 mil ações, então você precisa, até o dia 26, no caso até sexta-feira, você precisa comprar mais ações no mercado, no secundário, para poder fazer com que esse número chegue, no caso, em 10 mil ações. Se esse número der acima de 10 mil ações, mas, por exemplo, der um número quebrado, não for múltiplo de 10 mil, como, por exemplo, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, se for, 47 mil, você só vai poder fazer a conversão de 40 mil ações. Então, o que vocês precisam se atentar é que a empresa ela só vai vender lotes de 10 mil ações. Tá? Ela não vai te converter, ela não vai subscrever nada que não seja lote de 10 mil ações. Então, esse é o primeiro ponto. Sobre a questão da data de corte, a empresa ela meio que faz isso aqui em 2 tranches. Então, quem vai ter direito a entrar na oferta vai ser quem tinha o papel no dia 19. Só que você precisa carregar esses papéis até o dia 30 de dezembro, para você poder ter um número de ações na qual vai ser convertido. Então, se você carregar até o dia 30 de dezembro, você consegue participar. Qual que é o preço dessa subscrição? O preço da subscrição vai ser de 1 centavo para cada unidade de ação e R$ 101,47 para cada lote de 10 mil ações. Então, para cada 10 mil ações subscritas, R$ 101,47. Então,
Vamos olhar como que está o preço da Azul, né, no momento em que eu gravo esse vídeo. Tá? Eu estou aqui com a minha tela do Profit aberta e nesse exato momento o Gol 54, né, que é o papel mais líquido, está custando, o lote de 10 mil ações está custando 4.900. Tá? Se você pega esse número 4.900 e divide por 10 mil, você chega num preço unitário de 49 centavos. Então, as ações vão ser subscritas em 1 centavo e o preço de mercado está 49 centavos. Então aqui é o trade do século, né? É o trade do século. Você subscreve a 1 centavo, pega essas ações, vende a 49 centavos, você fica com muito dinheiro, né? Muita gente, inclusive, vai ficar milionária se conseguir fazer esse feito. Bom, Gol tá aí para mostrar o que aconteceu, né? Gol basicamente foi a mesma coisa, um papel que chegou a custar mais de R$400, o lote cheio. A subscrição era de R$10 e agora o papel está R$6, né? Logo isso, desde que as ações começaram a ser vendidas a mercado, basicamente o papel virou para baixo do lote padrão, né? Para baixo de 1 centavo, que também era a subscrição de Gol. Então, nada dá garantias de que essa ação da Azul também não vá corrigir para baixo, no caso de R$100, né? No caso do lote de 10 mil. Mas eu queria, antes da gente falar sobre se é ou não vantajoso você subscrever, eu queria apenas trazer, né, alguns detalhes mais profundos sobre a oferta para vocês terem em mente tudo o que vai acontecer. Porque existem algumas datas, tá, que vocês precisam, né, se atentar aqui para não serem surpreendidos, né? Então, como eu mencionei, a data de corte começa no dia 19 de dezembro e termina no dia 30 de dezembro, então no dia 30 de dezembro vai ser considerada as ações, né, o número de ações totais, né, para você achar a quantidade de lotes que você tem direito. No dia 5 de janeiro, né, a gente tem o encerramento do período de subscrição, então 5 de janeiro até lá você consegue entrar em contato com a sua corretora, seja pelo home broker ou através de alguma mesa, e solicitar que eles façam a subscrição da quantidade de ações que vocês têm direito. No dia 8 de janeiro, né, começa a ser negociado essas ações, então essas ações que vão ser criadas, tanto no caso de Gol 53 como no caso de Gol 54, elas entram em bolsa no dia 8 de janeiro. No dia 9 de janeiro a gente vai ter a liquidação financeira desse movimento. E a gente também vai ter, além da subscrição, né, vai ter um bônus que vai ser entregue para cada um investidor que fizer a subscrição de lotes cheios, né? Então, se você faz um lote cheio, você ganha mais ou menos 10 mil bônus de subscrição, né? Sendo um bônus uma ação, então você também vai ter direito a subscrever ainda mais. E o preço dessa subscrição através do bônus também vai ser de 1 centavo, só que aqui o prazo vai ser bem mais curto, né? Porque o bônus de subscrição você vai ter basicamente aqui 4 dias para subscrever, né? Entre o dia 9 de janeiro e o dia 12 de janeiro. Dia 13 de janeiro, se você não subscreveu com seus bônus, eles vão virar pó e nada mais vai acontecer. Então, basicamente, essas são as datas importantes, né? Data de corte do 19 até o dia 30. Dia 5 de janeiro, limite para você subscrever suas novas ações. Dia 8 de janeiro, início das negociações em bolsa. Dia 9, liquidação. E bônus de subscrição, sendo com direito de subscrever mais entre o dia 9 e o dia 12. Vamos falar sobre o que pode acontecer com as ações da Azul, né, diante desse movimento? Porque mais ou menos 4 dias atrás eu tinha feito um vídeo onde eu já trazia essa questão, né? Inclusive já demonstrava do porquê que a empresa está fazendo esse movimento, então o que ela está pensando quando ela subscreve, né? Quando ela converte dívida em novas ações. Tudo isso faz parte de um processo longo e bastante complicado que a empresa vive nos Estados Unidos. A empresa está em recuperação judicial há vários meses e isso, né? O movimento em si, eu enxergo isso como muito positivo para a Azul, porém muito ruim para as ações da Azul. Tá? E eu acho que aqui tem um pouco de, talvez um paradoxo, né? Porque na média, o que é bom para uma empresa é bom para uma ação. Só que, às vezes, em casos específicos ou em movimentos específicos, como é o que a gente está vivendo aqui, isso aqui nem sempre é verdadeiro, né? Porque a empresa em si ela vai se tornar melhor, né, no pós-subscrição, só que as ações tendem a ter uma performance, na média, um pouco mais duvidosa, né? Porque pensa que vão ser muitos papéis que vão ser jogados no mercado a partir do dia 8 de janeiro. Muita gente vai comprar, vai subscrever essas ações justamente pensando nesse trade, né? Você subscreve a 1 centavo, o papel tá 49 agora no mercado, pô, baita trade. Então eu vou jogar tudo isso ao mercado e vou tentar vender
o quanto antes para ver se tem algum lucro. Esse movimento, então, claro que vai exercer uma pressão vendedora gigantesca no papel, né? Então, é muito provável que isso aqui, né, cause um efeito. Inclusive, né, isso aqui pode até fazer com que o lote de 10 mil ações, que hoje está mais de R$4.000, possa vir para baixo de R$100, né, que seria o lote da subscrição. Eu não duvido que isso aconteça, tá? Eu não duvido que as ações, né, até o dia 8, por exemplo, derretam mais de 90%, ao ponto da ação, né, ao lote cheio, custar, por exemplo, abaixo de R$100. Isso foi exatamente o que aconteceu com as ações da Gol lá atrás, tá? Alguns meses atrás. Então é só você voltar nas suas lembranças que você vai ver. Pode digitar, por exemplo, no Google aí Gol 54, você vai ver que as ações da Gol, elas negociam abaixo de R$10, que era o preço que as pessoas subscreveram lá atrás. Então tem esse problema. E aí eu fiz inclusive aqui um exercício, tá, para a gente entender como que fica a questão da alavancagem da Azul após essa oferta, tá? Porque isso aqui não vai resolver os problemas da Azul, mas vai aliviar um pouco a vida dela, né? Lembrando que vai ser convertidos aqui em termos de dívida, segundo fato relevante, mais ou menos 1,34 bilhões de dólares, tá? Em dívida que vão ser transformados em ações, isso sobre um montante, tá, de algo próximo a 6,9 bi de dólares que a empresa ela deve, né, globalmente. Então isso aqui simboliza mais ou menos uma conversão aqui, se a gente usar o dólar, né, de 5,51, isso aqui dá mais ou menos os 6,9 bilhões de reais que vão ser transformados em dívidas, lembrando que a empresa vale pouco mais de 500 milhões em bolsa. A nova dívida bruta, que eu acredito que possa ser a dívida final, né, no quarto tri de 25, claro que isso vai depender muito do dólar, vai ser de mais ou menos, né, 30,4 bilhões de reais. Eu acho que essa vai ser a nova dívida da empresa. Ela hoje deve 37, né, desde o final do terceiro tri. O dólar deu uma aumentada desde então, mas eu acredito que finalize por volta de 30 bilhões. Isso aqui, se a gente considera a alavancagem da empresa, né, que é medida o quanto que ela tem de estoque de dívida, já desconsiderando caixa, obviamente, porque é dívida líquida, versus o quanto ela gera de lucro operacional, segundo o relatório do terceiro tri, isso aqui dava mais ou menos 5,2 vezes. Eu acho, tá? E aí fazendo dois cenários, né? Um cenário em que ela só tem a conversão de dívida, mas ninguém subscreve ações, que seria o cenário mais pessimista de tudo, porque ela, basicamente, os credores os acionistas não estariam dispostos a subscrever nada, então esse é um cenário que eu acho um pouco mais irrealista. E o cenário mais otimista, né? Que ela converte a dívida e ela consegue subscrever o total inteiro de ações, né, de todo mundo que tem direito a subscrever. Então, nesse caso, a nova alavancagem da Azul deve ficar por volta aqui entre 3 a 4 vezes. Tá? Então, entre 3 a 4 vezes é o número que deve flutuar, né, a próxima alavancagem da empresa. Óbvio que isso vai depender muito do apetite do mercado, principalmente de quem era acionista até sexta-feira, de quanto que vão querer subscrever. Se vão querer topar o risco, né, de tentar fazer esse trade, de comprar a 1 centavo, tentar vender a 40, 30 centavos, que eu acho um trade bastante assimétrico, obviamente, embora há um risco muito grande aqui embutido, mas se ela conseguir fazer se ela tiver sucesso nessa operação, ela pode, por exemplo, arrecadar algo próximo a 7,2 bilhões de reais de caixa já nesse quarto trimestre. Então, olhando a situação do endividamento da Azul, né, fica muito evidente que ela melhora os seus números, né, a partir desse quarto tri. O quanto disso pode se refletir, por exemplo, numa melhora de lucro líquido, né, numa melhora, no caso de prejuízos sendo menores para os próximos trimestres, eu acho que esse número a gente vai precisar fazer contas, né? Acho que o mercado vai precisar reaver. Acho muito difícil a gente cravar agora, porque vai ser necessário entender o quanto de liquidez vai ser injetada na empresa, mas eu acredito que ainda deva existir prejuízos por mais alguns trimestres. Mas o fato é que a situação da Azul vai ser muito melhor pós essa conversão de dívida, pós essa capitalização, do que era meses atrás. Dito isso, tá, o que eu posso afirmar para vocês, né, o que eu acho sobre diante de tudo isso? Quem viu meu vídeo lá atrás sabe que eu acredito que empresas de recuperação judicial, como a Azul, como a Gol, né, como o Braskem, né, geralmente essas empresas, elas trazem um risco que eu acho um pouco mais assimétrico para quem
deseja comprar a ação ainda na recuperação, né? Eu acho que isso aqui é uma tese muito boa para um fundo de private equity. Principalmente a Azul, né? A Azul, se você olha os últimos resultados, a empresa ela melhorou muito o seu lucro operacional, né? Ela melhorou a geração de caixa, então ela inclusive está fazendo um trabalho bom, só que a estrutura de capital, né, prejudica muito quem quer montar posição. Então, geralmente, investidor pessoa física que encara, que topa esse risco, né, achando que vai comprar uma ação a R$1 e ela vai valer R$10 daqui a alguns meses ou anos, eu acho que esse cara ele precisa ter em mente que no longo prazo, né, ao longo do tempo, para que ela chegue, né, que ela saia de R$1 para R$10, isso aqui vai exigir, né, vários aportes de capital ao longo desse caminho, né? Então esse aqui talvez seja o primeiro de vários aportes que vão surgir, e se você topa esse risco, se você pensa como um fundo de private equity, saiba que você vai precisar desembolsar, né, ao longo do caminho várias quantias em dinheiro para manter vivo dentro do capital social da empresa. Então eu acho que isso é um risco que na média é um risco assimétrico, né? Então eu Reidson Matos, analista de investimentos, estrategista de ações, eu acho que é muito melhor você comprar uma ação de uma empresa em recuperação judicial depois que ela sai da recuperação judicial do que antes, né? Do que no momento em que ela está em recuperação judicial. E eu sei que isso pode parecer um absurdo para alguns, porque depois que ela sai da recuperação, as ações já explodiram, né? Então tu já perdeu aí 100, 300, 500% de valorização. E sim, isso é verdade. Eu prefiro perder essa valorização do que arriscar uma volatilidade muito alta, arriscar um drawdown muito alto, arriscar, né, perder muito para depois a ação subir. Eu prefiro muito mais entrar em um cenário em que eu tenho melhor previsibilidade dos resultados da empresa do que ficar arriscando aqui, por exemplo, uma OPA, né? Por exemplo, um fechamento de capital ou mesmo a falência da companhia. Então eu, Reidson Matos, sou bastante cético quanto a teses de recuperação judicial em ações, tá? Eu acho que se eu fosse um fundo de private equity, se Deus quiser um dia eu possa ter um fundo de private equity, eu poderia pensar em comprar a Azul. Mas como investidor, como analista, como um estrategista de investimentos, eu não gosto muito de brincar com o dinheiro dos outros, então eu geralmente não indico você entrar nesse tipo de jogada. Mas se você que está aí do outro lado tem direito de subscrever e está pensando em fazer esse trade, né, em comprar, em subscrever a 1 centavo e vender e tentar vender algo a 49, 40, 30, então, cara, o risco é seu. A única coisa que eu posso te recomendar é que você não faça isso com dinheiro importante, tá? Use 1% do patrimônio, 1% da sua carteira de ações, algo que se tudo de errado acontecer, você não vai ser muito penalizado, tá? Então essas são minhas considerações finais. Acho que a Azul deve trazer desdobramentos ainda futuros, então fiquem antenados aqui no canal, se inscrevam, principalmente curtam o vídeo, ativem o sino da notificação, tem muita novidade aparecendo, comenta no vídeo. Obrigado demais pela audiência, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.